Olá, nesse vídeo nós vamos apresentar o tutorial do Expert Advisor Simulador, que é uma ferramenta para agilizar o aprendizado do método. Por quê? Porque através dele você vai rapidamente poder adquirir tempo de tela, ou seja, prática no método. Por exemplo, num pregão de 9 horas, no simulador você consegue executá-lo em alguns minutos apenas. Vamos ver na prática como funciona o simulador. A nossa ferramenta Expert Advisor Simulador, ela executa no ambiente testador de estratégias do MetaTrader. Então, para ter acesso a esse ambiente, aqui no menu Exibir, Testador de Estratégias. Esse ambiente do MetaTrader, ele disponibiliza a série histórica, né, dos ativos, e aí vai depender, obviamente, essa série histórica das corretoras, do servidor das corretoras que cada conta esteja associada, e cada corretora disponibiliza uma quantidade de histórico de ativos, né, de histórico passado. Então, por exemplo, tem corretora que disponibiliza 5 anos, né, de dados daquele ativo, e outros podem disponibilizar outras quantias. Então, nesse ambiente nós temos aqui algumas abas, né? O importante, o simulador, por que o simulador a gente executa nesse ambiente testador de estratégia? Exatamente para poder usufruir desse histórico de dados, tá? Que a ideia do simulador é exatamente você poder treinar, né, em cima de dados passados de um ativo, porém dados reais, né? Então essa aba geral aqui, não vamos entrar em detalhe porque nós não estamos falando sobre o testador de estratégia, né? Nós estamos falando nesse tutorial sobre o simulador, mas aqui você pode no testador de estratégia fazer backtest sobre indicador, sobre EA, etc. Então aqui na tela configuração, que é o que nos importa no primeiro momento, eu vou arrastar aqui para o centro essa janela do testador de estratégia para ficar mais fácil. Então, o Expert Advisor, a gente vai escolher, né, já está aí na tela, o Ichimoku Trader Simulador. Nós vamos executar então o Ichimoku Trader Simulador. Aí numa segunda linha, sobre qual ativo, né? Nós vamos fazer sobre as simulações aqui no tutorial, em cima do mini contrato do índice, uma vez que já as próprias videoaulas são efetuadas em cima do mini contrato, né, para operações day trade. E aí a gente escolhe esse ativo, por exemplo, o win@n. Esse win@n é uma série contínua do mini índice, então ela disponibiliza uma grande quantidade de histórico de dados passados, ao invés de eu colocar aqui, por exemplo, o mini índice atual, né, o contrato em vigor. Por quê? Porque esse contrato atual ele tem uma validade. Os contratos de mini índice eles têm uma validade de 2 meses, então eu teria disponível no máximo 2 meses de dados. Então a gente utiliza uma série contínua. Como é que eu habilito uma série contínua? Né, a gente viu isso lá no tutorial do MetaTrader, né, como é que eu habilito um ativo aqui para o meu computador local. Viria aqui em os ativos que estão presentes lá no servidor. Tá? Então, por exemplo, o WIN, né, que é o mini índice. E aí você tem aqui, ó, o win@n, é uma série contínua do mini índice. Se o WinJ23 já seria o contrato atual vigente do mini índice, né? Então por aqui você habilitaria, como está em amarelo aqui, ele está disponível já no meu computador. Time frame, vamos trabalhar com o time frame de 5 minutos, né, que também está sendo usado nas videoaulas. E aí na próxima linha a gente vai informar o período, né, o período personalizado, quer dizer, qual o período que eu quero fazer essa minha simulação. Então geralmente a gente vai usar o período de um dia, né, seria o mais interessante. Você pode pôr aqui um período qualquer, né, mas como dica, para treinar day trade, é interessante você ir pondo de dia em dia, você vai rodar, nós vamos ver isso daqui a pouco, né, o simulador para um dia, terminou, aí você vê os trades que você fez, etc, e vai avaliando, quer fazer outro dia e volta aqui nesse campo e finaliza o período. Então aqui você tem a data inicial do período, então se a gente clicar aqui, ele abre um calendário, né, eu posso aqui, você vê ó, que ele disponibiliza aqui uma série de anos, que eu poderia escolher os dados, obviamente aqui ele não põe vinculado ao histórico que está presente no computador, tá?
por exemplo, 2009, 2010, você não tem mais esses dados disponíveis. Geralmente é os últimos 5 anos, só que aqui no calendário ele apresenta aqui uma série de anos aí, né, que você poderia escolher. Então vamos escolher, por exemplo, 2022, posso escolher, por exemplo, setembro, né? Aqui, ó, da data setembro, por exemplo, dia 5 mesmo. Tá? Dia 5 até que dia? Então aqui atenção para o detalhe, né? Se eu quero testar só o dia 5 de setembro, eu vou vir aqui em setembro de 2022 e vou escolher como data final dia 6. Isso aqui esse período, esse data final, ela é exclusiva, ou seja, ele não vai fazer a simulação dessa data. Então do dia 5 ao dia 6, ele vai estar fazendo somente do dia 5. Se eu quisesse fazer do dia 5 ao dia 6, inclusive, né, fazer também do dia 6, eu teria que assinalar aqui a data final dia 7. Aí, do dia 5 ao dia 7 significa que ele vai fazer do 5 ao 6, tá? Então esse detalhe é importante. Se você colocar aqui do dia 5 ao dia 5, vai dar erro, ele não vai conseguir fazer execução. Você está informando a mesma data final. Esse para frente não interessa para nós a nível de simulador, tá? Isso aqui seria para efeito de backtest, né, de setups, etc. Esse parâmetro. A latência também nós vamos deixar aqui sem atraso, execução perfeita. Tá? Vamos aceitar esse item aqui. Modelagem. Aqui a modelagem significa o seguinte, como que vai ser a formação dos candles, né? Vai ser tique a tique? Cada tique baseado em um tique real? No nosso caso, por que a gente vai optar por somente abertura de preços, tá? Porque cada tique é cada negócio, né? Então, por exemplo, num candle, né, num candle de 5 minutos, existem inúmeros negócios, né, milhares de negócios efetuados, por exemplo, com o mini índice. Então, ficaria uma coisa muito lenta, fica muito lenta. E como nós só tomamos decisões no método Ichimoku ao final do candle, tá? Usando essa opção somente abertura de preço, ele vai fazer candle a candle. Nós vamos ver isso daqui a pouco na tela, que ele vai formando candle a candle, tá? Durante o período. Então é bem mais rápido, né, a simulação, e o que interessa para nós que trabalhamos sempre com a decisão do trade no final de um candle, tá? Aqui é o depósito simulado, né? Aqui está como 10 mil, ok, vamos aceitar. Aqui é a moeda, né? Moeda real. A gente tem que utilizar essa moeda, né? Aqui no Brasil, moeda real. E aqui um detalhe, tá? Às vezes no MetaTrader ele não apresenta, tá? Se aqui tivesse outra moeda, por exemplo, digamos que aqui tivesse o dólar. Você não pode rodar com o dólar, tá? Você tem que rodar com o real. E se você abrir aqui, ó, não aparece aqui o real, aparece o dólar, euro, libra, etc. Então aí você tem que digitar. Aí você digitaria aqui, tá? E o real, no caso, o símbolo seria BRL, tá? Então é importante que esse campo aqui fique com BRL. Aqui a alavancagem, 1%, tudo bem. E otimização também vai ficar desabilitado. Isso aqui também só teria razão algum outro item se você tivesse usando o testador de estratégia para backtesting, tá? Você poderia usar aqui para otimização, enfim. Não é o caso nosso. Então, e aqui modo visual, com exibição de gráficos de indicadores de negociação, tem que estar habilitado também para o simulador, tá? Então, esses campos aqui, no caso do simulador, tem que ser preenchidos exatamente dessa forma, todos eles, tá? Sem nenhuma alteração. Somente, obviamente, você vai poder mexer aqui no ativo, né? O ativo que você eventualmente queira simular. Você pode querer simular, por exemplo, em cima de uma ação. E o time frame, se você também quiser simular num outro time frame. E, obviamente, aqui, né? Fundamentalmente, o período, então, que você vai estar executando. Aí nós vamos aqui para a próxima aba, que é parâmetros de entrada. Esses parâmetros de entrada são os parâmetros do EA, né? Do EA, no caso, simulador. Esses parâmetros, a maioria deles são os mesmos do EA Ichimoku Trader, que é a nossa ferramenta para tempo real. Então, por isso que até no início aqui desse tutorial tem aquele aviso para antes ver o EA Ichimoku Trader, assistir o tutorial do EA Ichimoku Trader, porque lá, principalmente no vídeo sobre parâmetros do EA, tem a explicação do preenchimento desses parâmetros. Então aqui nesse tutorial nós não vamos explicar novamente os parâmetros que já estão explicados lá no outro tutorial. Aqui nós vamos só se ater
alguns parâmetros que são específicos aqui do simulador. Então vamos lá, quais são eles? Aí o primeiro parâmetro tem aqui enviar simulação ao servidor Ichimoku Traders. O default é não. Aqui se você colocar assim, a utilidade é o seguinte: quando você finalizar a simulação, por exemplo, do dia, essa simulação ela vai ser carregada no servidor da Ichimoku, eventualmente para que ela possa ser avaliada pela tutoria, tá? Então, por exemplo, no caso de mentoria, né, que também é feito pela Ichimoku Traders, a gente solicita, né, que você envie algumas simulações que você faça, e aí você também, isso também tem essa opção de fazer no tempo real, e enviar aqui para o servidor da Ichimoku Traders. Então essa opção seria somente nesses casos. Então aqui o default é não. Esse tempo de pausa em segundos, seria o segundo parâmetro, nós vamos ver depois na prática qual é a utilidade dele. Então se deixar zero, ele não vai ter validade nenhuma, tá? Depois nós vamos ver o significado disso. Aqui setups é um parâmetro que também tem lá no EA, né, que é o desativado ativado, que nada mais é que, se você for usar aqui um setup no simulador, né, aquelas regras que a gente viu também lá no tutorial do EA Ichimoku Trader, como formar as regras de um setup, e você quiser, né, utilizar esse setup aqui no simulador, lembrando que o simulador é somente, né, você vai estar simulando operações manualmente, discricionárias, não é nada automático, né? Mas o que vai acontecer nesse setup? Nós vamos ver agora. Se você tiver com um setup, aí tem aqui esse parâmetro, modo de pausa sem posição aberta, ou seja, aí ele tem como opção, deixa eu ampliar aqui um pouco, ele tem como opção pausar candle a candle, que é o default, ou pausar somente nos alertas. Então se você tiver com um setup ativado, um setup que você monte, né, eu só quero parar quando ocorrer aquela situação, nós vamos simular isso aqui depois na prática, tá? Aí você colocaria aqui o pausar somente nos alertas. Depois vamos ver isso aqui na prática para entender melhor. E aqui, modo de pausa com posição aberta, ou seja, depois que você entra numa posição, de repente você queira ou trabalhar candle a candle, né, que o simulador vai parando candle a candle, ou parar somente em alertas, aí alertas do que? Do seu setup de saída, né? Então se você tem um alerta de saída de compra, por exemplo, ele vai correr rapidamente e vai parar somente naqueles alertas que você setou no seu setup. Aqui a gente, como dica, sempre nesse caso de pausa com posição aberta, né, ou seja, saída de um trade, deixar sempre essa opção candle a candle, porque geralmente você vai tomar essa decisão candle a candle, fica meio limitado você ter que usar um setup exclusivo de saída, tá? Por exemplo, se pusesse lá, quando o preço cruzar aqui de um eu saio, né? Geralmente você vai tomar essas decisões também usando metodologia de price action, tal, etc. Então aqui convém sempre deixar candle a candle. Aqui sim, né, como eventualmente você vai testar um setup, aí você pode usar essa outra condição, né, que seria somente nos alertas. Depois na prática fica mais fácil de ver. Aí os demais parâmetros são todos parâmetros que também tem lá no outro EA, então nós não vamos entrar nesses detalhes, tá? Volume de lote, gerenciamento de risco, saída por nível, né, com stop loss e gain fixo, stop móvel, saída por ATR, de stop ATR, parâmetros para ordem stop, tudo isso está explicado lá no EA, no tutorial do EA Ichimoku Trader. Bom, aqui para efeito agora de apresentação, nós vamos começar sem nenhum setup, vamos deixar tudo default, candle, tá? Aí ele está aqui com um gerenciamento de risco de R$10.000, com 2% de risco e com um lote sincronizado. Então, isso aqui já é o default, né, dos parâmetros. Até aproveitando, né, como é que, se você começar a mudar os parâmetros, você quiser voltar para os parâmetros default, basta você clicar em qualquer campo aqui com o botão direito e usar aqui, ó, pré-definidos, tá? Esse pré-definidos ele volta à situação dos parâmetros default. Até como exemplo, quer dizer, por exemplo, se eu deixar aqui ativado, perceba que eu vou rodar aqui, ó, pré-definidos, ele já volta aqui também para desativado, tá? Então, R$200 aqui, e vamos trabalhar com um ATR de stop loss.
somente stop loss, take profit está zerado, tá? Então esses são os parâmetros e não vão ter nenhum setup nesse primeiro momento. Aí eu já posso iniciar aqui a execução. Deixa eu colocar agora aqui, vamos pôr aqui para baixo, e eu vou iniciar a execução. Tá? Aí o simulador já está executando, tá? Então percebe que aqui com a caixa de ferramentas, né, negociação, é interessante sempre deixar aberto, assim como lá no tempo real a gente viu também que é interessante. Aí o simulador apresenta o painel é exatamente o painel do EA Ichimoku Trader tempo real, né? Porque a ideia do simulador é exatamente simular o tempo real aqui no ambiente fictício, né? No ambiente histórico passado, tá? Então você tem aqui o mesmo gráfico, né, com o mesmo indicador lá, o Ichimoku customizado, vai ter aqui as marcações, topo, fundo, etc, igualzinho do tempo real, tá? Então, se eu der aqui, ó, iniciar, então pressione o botão iniciar para começar a simulação. Você vê que ele já colocou aqui lote, né, 155 de stop loss, mas aí a partir do primeiro candle, vamos dar um iniciar aqui. Tá, ele fez aqui o primeiro candle, tá? Então ele está colocando o stop loss 160, né, que é um ATR, no caso, que a gente está trabalhando, R$200 de risco por operação, que está setado lá, e o volume 6, né, aqui para ordens a mercado. Tá, ordens a mercados, volume 6. Quer dizer, se eu for fazer uma operação, eu entraria com esse volume de lote. Aí, se você for dando continuar, ele está fazendo candle a candle, porque a gente colocar lá essa opção candle a candle. Tá, e aí você vai eventualmente tomando sua decisão, né? Então vamos lá, por exemplo, fazer um exemplo aqui, né? Ó, aqui ele está saindo aqui da nuvem, né? Digamos que ele saiu com agressão, né? A Chico também saiu. Vamos arriscar aqui, por exemplo, né, uma compra, para título de exemplo, né? Vamos comprar. Foi para diante, tá vendo que ele está preenchendo os dados aqui, né, no simulador. Ele comprou exatamente os 6 lotes, tá? Vamos continuar, eu não quero sair. Agora eu estou na posição aberta, né? Estou com uma posição aberta, aí ele está usando aquele para usar também candle a candle. Então vamos lá continuar, tá? Indo para cima, vamos dizer, ó, agora ele fez aqui um candle negativo, vamos dizer que a gente achou que isso daí perdeu força e eu vou zerar aqui a posição, tá? Olha lá, ele vendeu, ainda o candle ficou aí numa posição talvez favorável, mas agora lateralizou, né? Agora, por exemplo, ele está aqui, né, atravessando esse topo aqui, vamos dizer que a gente quisesse arriscar novamente. Só que agora tá vendo, o lote até tá 1 a menos, está 5 de lote, porque mudou aqui o stop loss, né, de um ATR. Então ele fez o cálculo para R$200, você tem que arriscar 5 de lote. Vamos comprar de novo. Ele comprou, mas voltou aqui, né? Poderia sair ou vamos continuar, vamos ver o que vai acontecer. Olha lá, estopou, né? Veio para baixo, estopou, ele saiu. Estamos aqui no lucro bom ainda. Bom, e aí vai, tá? Você vai seguindo, né? Então percebe aqui, né? Que rapidamente você poderia, tá? Tô dando aqui, você simular um dia todo, né? Ao passo que se você tivesse que ficar treinando no tempo real, você vai ficar 9 horas lá em frente ao computador para fazer um dia, né? Eu vou fechar aqui agora o simulador para a gente fazer uma outra situação, né? Então nessa situação agora, vamos fazer simulando com um setup, né? Até aproveitando essa mesma data, a gente viu que lá quando houve aquele rompimento lá da Chico na nuvem e tal, ocorreu um momento de trade, né? Bom, vamos fazer aqui um setup. Então eu vou ativar, tá? Parte de setups, depois novamente aqui para cima. E eu vou agora criar um setup, por exemplo, para compra, só para título de exemplo, tá? Para ele só parar quando a Chico cruza a nuvem, tá? E o preço, no caso de compra, tem que estar acima da nuvem. Vamos dizer que esse seja o único setup que eu vou querer operar, né? Quero testar essa situação. Poderia colocar outros setups, né? Lembrando que a gente pode ter vários setups aí de compra, né? Até 10 setups de entrada, 3 de saída. Saída nós não vamos pôr nada. E na venda vamos fazer o contrário, né?
vai ser também, no caso o Chico também cruza a nuvem. O EA sabe, né, que no caso de venda cruzar a nuvem é cruzar para baixo, no caso de compra é cruzar para cima. E o preço agora sim está abaixo da nuvem, né? No caso de venda. Então nós criamos um setup bem simples aqui, só para título de exemplo. Vamos deixar aqui ativado e agora eu vou pôr aqui, ó, sem posição aberta. Eu quero que você só me pare nos alertas, tá? Então nós vamos continuar simulando, vamos fazer o mesmo dia, né? 5 de setembro. E vamos ativar aqui, iniciar. Tá? Então o que acontece aqui? Então agora com aqueles falando, a hora que eu iniciar aqui, ele vai parar, ele não vai candle a candle, né? Ele vai parar só quando ocorrer o setup. Vamos dar iniciar então. Olha lá, tá vendo? Aconteceu aqui. Até ele acusa aqui na janela, né? Isso ele também faria lá no EA em tempo real, colocar a janela do alerta, né? Às 9h55, olha lá, Chico cruzou a nuvem e o preço está acima da nuvem. Só que ele não tomou nenhuma decisão. Nós estamos fazendo aqui ambiente discricionário, né? Os trades são manuais, ele só fez um alerta. Aí a gente vai resolver comprar. A partir do momento que compra, aí ele vai parar candle a candle até a gente sair. Por quê? Porque aquela opção lá de posição aberta, ela continuou sendo candle a candle, né? Conforme a gente viu lá, que é a melhor forma para se decidir. Então vamos continuar, vamos fazer aquela mesma operação, vamos sair aqui, vamos zerar. E a partir do momento que eu zerar, olha lá, agora ele está sem posição aberta, ele vai esperar acontecer de novo essa situação. Que, olha lá, Chico entrou na nuvem, né, deu uma beliscada, na verdade, na nuvem, entrou, e aqui está acima da nuvem. Isso aqui é um ponto bom para comprar? E você decide, né? Eu acho que não, então vamos continuar. Tá? E, novamente, né, a Chico deu uma beliscada na nuvem e tal. Bom, aqui até talvez pudesse ser, nós estamos bem no fim já do pregão, né? Então, vamos arriscar aqui, vai uma compra. Não, ficou lateral, né? Já saiu aqui em stop. E sair, tá? Finalizou. Então aqui é para dar esse exemplo, né? Que eu vou parar somente nos alertas do setup que eu criei. Tá ok? Agora vamos aqui. Resumidamente, a gente viu então duas situações para a gente rodar o simulador, né? Uma utilizando setups, para ele pausar somente em algum setup que a gente queira simular, e a outra indo candle a candle. São as duas possibilidades que tem, tá? A outra coisa interessante, né, de mostrar, digamos que você fez essa configuração de parâmetros, tá? E você deseja salvar, né, a versão, esse parâmetro, tá? Esse conjunto de parâmetros que você fez aqui, né? Então, por exemplo, eu criei um setup, coloquei aqui pausa, poderia também alterar outros parâmetros, porque depois eu quero de repente voltar para esse setup. Então você daria aqui salvar, tá? Você vai dar salvar e escolher um nome. Aí você dá um nome qualquer, por exemplo, poderíamos dar o nome Chico, Chico rompe, como exemplo. Tá? Ele vai salvar com esse nome. Depois, se você futuramente quiser voltar a esse setup, você clica no botão direito e daria o abrir aqui, olha lá, Chico rompe, tá? Ele voltaria e carregaria o setup, tá? E relembrando mais uma vez, né? Se eu quiser deixar aqui novamente o default do pré-definido, pronto, ele vai deixar aqui os parâmetros default do EA, tá? Tirando todo, limpando aqui as regras, tal, etc. Então, em termos de simulador geral, é isso que a gente gostaria de mostrar, né? Depois, no dia a dia, havendo qualquer dificuldade, o nosso suporte aí fica à disposição.